E a Eliane Gavassi está aqui hoje, nossa Master Coach, para falar... Oi, meu amor, tudo bem? Seja bem-vinda. Sobre mudanças. As pessoas querem, né? Sabe, querem mais, não quero isso, eu quero... Não. E aí, será que as pessoas estão preparadas para essa mudança que a vida pode trazer? Olha, eu vejo assim até pelos meus atendimentos, né? Algumas sim, algumas têm uma tendência já mais natural à mudança, mas tem outras não. Tem pessoas que elas são mais, como é que eu vou falar? Elas são mais sistemáticas, elas preferem ter uma vida mais com mais regras, mais rotinas. Mas no mundo que a gente vive hoje, acho que essa é a palavra, né? Então a gente precisa realmente estar atento, estar aberto a essas mudanças. Senão, naturalmente, de repente buscar uma forma aí de se trabalhar essa mudança. E quais são as mudanças que as pessoas mais buscam? Hoje, eu diria assim que nós estamos numa era realmente do desenvolvimento pessoal. Sim. As pessoas ninguém mais hoje fica tranquilinho no que não tá bom assim, ou conformado com as insatisfações. As pessoas buscam realmente crescimento, se conhecer, se encontrar. E se fala muito do propósito hoje em dia, né? Fazer as coisas com um sentido maior, não só porque tem que ser feito. Se for observar num tempo atrás, as pessoas, era muito natural você entrar num trabalho e você ficar ali durante muitos anos, aquela né? Carreira no trabalho, no casamento, na carreira. Sim, é verdade. Né? E hoje, realmente, as coisas mudaram muito, né? Acho que hoje tudo está muito mais dinâmico. Inclusive, estava até falando, tava uma palestra esses dias atrás, que o palestrante falava que o sonho, vamos lá, há 30 anos atrás, 40 anos atrás, era você entrar num concurso de um banco, passar a vida inteira lá, e ele até brincou, de repente morrer de infarto dentro do banco. Esse era o sonho de vida das pessoas. Hoje em dia, principalmente essa geração nova, ela não está satisfeita simplesmente em estar no lugar. Ela quer estar de acordo com os propósitos daquela empresa, com a missão daquela empresa, quer entender que ela faz parte de um grupo. Então essa mudança também é muito importante, mas ela pode vir para uma outra geração também, ou só para essa geração nova agora, dessa piazada? Ou a gente também pode se colocar nesse lugar? Eu acho que para a geração nova é muito natural. Acho que eles nem imaginam um outro sentido. Eles querem realmente essa conexão. E as empresas que propõem isso, que têm essa política de valores, de incentivo, de compreender essa geração nova, ela vai dar super certo e vai crescer junto e vai embora. Mas hoje ela vem para todo mundo. Eu acho que é uma questão mesmo da era que a gente está. E independente das idades que as pessoas estão, elas estão realmente interessadas nessa mudança, sim. Aí, quando você for pensar na mudança, tem que avaliar algumas questões internas, as tendências que a pessoa tem. Tem algumas que, como eu falei antes, tem uma tendência assim, é mais natural, encara a mudança de uma forma muito positiva. Mas, de repente, assim, de repente quem está nos ouvindo aqui não é tão... para mim não é tão natural essa mudança. Isso não quer dizer que você não pode mudar também. Pode sim, mas aí você vai ter que entender um pouquinho mais como que funciona a dinâmica contigo. Agora, você falou a palavra esforço. Para qualquer mudança vai ter que ter, né? Vai ter que ter aquele momento ali que vai ser mais delicado, porque você está saindo de algo que é conhecido e indo para o desconhecido. A quebra de rotina é complicado para muita gente, né? Agora, quem faz um processo de coach começa a se conhecer um pouco melhor e aí, de repente, se conhece, mas não se aceita, ou pelo menos não aceita aquilo que está sendo percebido pelo coach, enfim. Como que a gente faz para conseguir absorver a informação de que, de repente, a gente tem um pouquinho... aquelas sombras, né, que a gente fala, de que a gente tem sim um lado que de repente a gente não gosta muito de mostrar e não gosta nem de saber que a gente é assim. Como que faz para lidar com essa situação para então ir atrás de uma mudança de repente? Eu vejo assim que dentro do processo isso vai acontecendo aos poucos, né? Não é aquele, de repente, não é uma aceitação na hora, né? É um impacto tão grande. Aos poucos, tanto esse se olhar, esse se conhecer, né? Como se fosse a pessoa vai amadurecendo isso, e aos poucos também a mudança. Só que ali ela vai ter um apoio, né? Vai ter digamos, um caminho para apoiá-la nessa questão da mudança. Só que assim, por outro lado, sem você se conhecer, sem você saber o que tem, como se fosse, sei lá, uma caixa de ferramentas, sem eu saber quais são as ferramentas que eu tenho, o que eu tenho facilidade de usar ou não, fica mais difícil de mudar. Agora, a partir do momento que eu conheço a minha tendência, eu sei que a minha naturalidade é assim, mas eu tenho um objetivo diferente, vamos falar assim, de repente eu sou uma pessoa que, por tendência, eu sou mais reservada. Mas hoje, no meu trabalho, a minha empresa cresceu. Antes eu falava diretamente com 2, 3 funcionários e hoje eu tenho 100 funcionários e eu tenho dificuldade para conversar. Vamos colocar como exemplo. Então, se ela percebe e ela tem aí um motivo para isso, eu sempre falo para os meus coaches que a gente vai conseguir chegar dentro do objetivo que a gente desejar. Porque aí a gente se conecta com esse objetivo. Não é simplesmente a gente chegar e falar, não, começa a falar em público. Peraí, mas por quê? Como assim? Né? Não, eu me conecto com isso. Aí, quando você tem essa conexão, essa motivação, aí você só vai embora, porque daí você vai buscando, vai agregando aquilo que você precisa para crescer.
Nossa, isso é muito interessante. Eu posso voltar um pouquinho nessa questão da sombra? Porque eu acho que é tão interessante a gente falar sobre isso. Porque é mais ou menos assim. Aí eu vou pedir pra você explicar pra gente direitinho o que é sombra, mas pelo que eu entendi, tá? É uma coisa que a gente normalmente vê de errado numa outra pessoa, mas que na verdade a gente tá sabendo que a gente também é assim. É isso que é a tal da sombra, basicamente? Geralmente a gente tem a tendência realmente de... Eu colocaria dois aspectos. A gente querer enxergar no outro e querer que o outro seja como a gente, né? E o outro lado é realmente você percebe no outro aquilo que tem em você. Que te irrita. Eu mesmo já me peguei nisso, porque tem algumas coisas que irritam, sabe que é você olhar e falar assim, não, mas essa característica, essa eu não tenho. Mas aí você fala assim, não, mas por que eu não teria só essa? Aí você começa a analisar um pouquinho mais. É verdade. Ela tá lá. Pode reparar, você aí de casa, conversa comigo aqui agora. Assim, pensa numa coisa que te irrita muito numa pessoa. Por exemplo, uma coisa que me irrita no meu pai, tá? Pai, não fique bravo comigo. Mas o meu pai, ele é muito explosivo, assim. Daí eu falei assim, eu falei pro meu coach, inclusive, meu pai é assim, ele é explosivo. Daí ele, Dani, é só o teu pai que é assim? Daí, por que irrita tanto? Porque eu vejo nele uma característica que também é minha. E eu não queria ser assim. Eu também não queria que ele fosse assim. E aí, você acaba descobrindo que tá em você o negócio. E aí é que vem todo o processo de mudança também, né? Porque o autoconhecimento, ele vem pra isso. Não é só se conhecer. É ser uma pessoa melhor depois de se conhecer. Seguir. Hoje, por exemplo, eu tive uma mensagem de um cliente que ele passou por um procedimento médico, onde ele ficou internado, e quando ele voltou para retomar para a empresa, ele recebeu a notícia que ele e mais pessoas haviam sido desligados da empresa em função de questões, assim, não foi só ele, digamos, não é uma questão tão particular, mas várias pessoas. E ele colocou isso na mensagem. Daí eu perguntei, mas como que você está se sentindo? Ele respondeu assim, que hoje ele tem um posicionamento diferente com relação a isso, porque ele já está fazendo o processo de coach. E o que eu vejo isso a longo prazo? Ele já se antecipou. E mesmo sem saber que isso podia acontecer, ele trabalhou o seu eu, né? Ele já foi buscar esse crescimento para ele estar mais preparado. Então, hoje, ele está vendo isso como uma oportunidade. Que bacana então, isso. A vida mudando, a vida girando. Perfeito. Volta para a gente conversar mais sobre coach. Sim, eu acho sempre maravilhosos os processos. Parabéns pelo seu trabalho, tá? Muito obrigada. Boa tarde para você. Igualmente.